Deus abençoe. Boa noite, igreja. Um grande privilégio podermos nos reunir como igreja, presencialmente, também de forma online. Um grande prazer podermos ser abençoados pela palavra de Deus, sermos guiados por ela e dessa forma ser edificados no coração para servirmos uns aos outros e amarmos a Deus sobre todas as coisas. Tem acontecido na nossa igreja uma exposição da carta de Tiago. Os pastores Ricardo e pastor Cláudio têm trazido já e concluído capítulos 1 e 2, com o tema central de sabedoria em tempos de crise. Tiago tem algumas peculiaridades, é uma carta bastante sapiensal, de sabedoria, né? É considerada assim, no Novo Testamento, uma carta de sabedoria muito prática e objetiva. E hoje nós vamos ver o capítulo, dar início ao capítulo 3, o primeiro tema do capítulo, sabedoria no uso da língua. Eu gostaria de começar orando com os irmãos. Senhor Deus e Pai, que grande privilégio podermos estar reunidos aqui. Nós clamamos pela Tua direção, pelo Teu consolo, pela Tua regeneração em nosso coração. Que a Tua palavra possa nos alcançar, nos edificar, nos instruir e nós possamos nos tornar filhos obedientes e sábios, abençoando esta cidade, o Teu reino e proclamando o Teu evangelho. Pai, guia esse culto, que a Tua vontade seja feita e que o Teu nome seja honrado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A carta de Tiago, ela é uma carta bastante objetiva. Os pastores que antecederam os temas já nos deram alguma coisa sobre o contexto, mas é importante lembrar que Tiago, ele é um meio-irmão de Jesus, segundo os teólogos dizem. Ele escreve essa carta para judeus estrangeiros que estavam dispersos na região da Judéia, de Israel, devido à grande perseguição que a igreja sofria na década de 40 e 50, sendo que é a primeira carta, segundo também os estudiosos, a ser escrita. E o tema, quando nós observamos o tema do capítulo 3, o início dele, sabedoria no uso da língua, às vezes pode nos assustar um pouco, porque a gente pensa, de um primeiro momento, que Tiago vai tratar, numa leitura rápida, de fofoca ou algo parecido, né? Na verdade, esse conselho ele dá no versículo 11 do capítulo 4, não falem mal uns dos outros. No capítulo 3, nos textos que nós vamos ler, ele fala diretamente da sabedoria, que é o tema central da carta, né? Tiago desenvolve isso de uma maneira que seus leitores possam se tornar práticos na fé, que a sua fé possa redundar em obras que fluem de uma fé viva, né? Que não seja uma fé morta, mas que por meio da sabedoria que vem do alto, eles possam se tornar sábios. Então eu convido os irmãos a abrirmos a Bíblia no capítulo 3 da carta de Tiago. Nós faremos a leitura do versículo 1 a 12. Capítulo 3 da carta de Tiago, versículos 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, quando Tiago ele aborda o tema da língua aos seus leitores, ele dedica uma boa parte da sua carta para esse tema. É um tema central, na verdade, porque a sabedoria no uso da língua já é algo que Tiago trata com seus leitores de forma profunda desde o começo. No capítulo 1, quando ele incita os leitores a buscarem sabedoria, e que essa sabedoria vem de Deus, ele também diz, no versículo 22, para essa sabedoria ser colocada em prática, né? E ele vai instruindo os seus leitores de que não devem fazer acepção de pessoas, que a sua fé deve ser viva, e dessa forma, quando ele chega no capítulo 3, ele começa a tratar de um tema que é de extrema importância. E o falar, o pronunciar palavras, na verdade, é algo extremamente importante mesmo. As palavras têm poder. Quando nós olhamos para as Escrituras, no texto de Gênesis, por exemplo, nós vemos Deus criando todas as coisas por meio da palavra. Deus diz, olha, haja luz, e há luz, né? E assim por diante, toda a criação é feita por meio de uma ordem pronunciada por Deus. E as palavras, elas têm realmente poder. É disso que Tiago está tratando aqui. Ele menciona, inclusive, no capítulo 1, no versículo 18, essa realidade do poder das palavras. Ele diz assim, olha, por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então não é algo simples, não é algo momentâneo, mas Tiago está enfatizando, olha, as palavras têm poder, e é necessário ter sabedoria no uso delas. Por isso que quando ele inicia o versículo 1, ele está dizendo, olha, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque aqueles que detêm o poder de usar a palavra serão julgados com muito mais rigor. O que Tiago está dizendo aqui é que o mestre que usa a língua, que usa a fala, que pronuncia as palavras para edificar, pode também destruir a vida de outros, né? Então isso exige que Tiago trate do tema a exortar os seus leitores a terem responsabilidade. Olha, vocês, os que almejam ensinar outros, que usam as palavras, vocês devem ter noção de que existe uma grande responsabilidade nisso. E esse fato também, nós vemos nas Escrituras, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 18, em versículo 21, diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aqueles que sabem usá-la comerão do seu fruto. Então, a ideia de que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte é reforçada pelo contexto das Escrituras de maneira ampla. Mas quando a gente olha para os nossos contextos atuais, para as nossas vidas cotidianas, a gente parece que não vê muito isso, não é mesmo? Um grande exemplo desse detalhe são as nossas redes sociais. Dizem por aí que rede social é meio que uma terra sem lei, não é mesmo? Onde as pessoas falam o que querem, da maneira que querem, como querem, não pensando muito no peso que existe nas palavras ditas nesse ambiente, onde as palavras são ditas ao vento com o poder de matar e de dar vida. O uso indiscriminado das palavras. E isso também acontece quando nós olhamos, ou aconteceu, quando nós olhamos para a história. Eu separei dois grandes exemplos de pessoas, de dois homens. Um deles usou a língua para levar milhões de pessoas para a morte, e outro usou a língua para levar milhões de pessoas à vida, ao conhecimento da vida. O primeiro deles chama-se Adolf Hitler. A história conta que Hitler usou de discursos extremamente inflamados, levando seus capitães, seus soldados a cometerem genocídios bárbaros, somente por meio do pronunciamento de discursos, motivando os seus liderados a exercerem um genocídio em massa, usando a língua. Hitler pouco matou
dizem os historiadores, pouco usou de uma arma ou coisa, matou com a língua, levando milhões a exercerem as suas ideias genocidas, usando as palavras para levarem milhões para a morte. Um outro exemplo contrário deste é de um grande pastor batista chamado Billy Graham. Billy Graham foi um evangelista de massa. Billy Graham é um homem que os estádios se enchiam, várias pessoas vinham ouvi-lo, e é um homem que levou milhões de pessoas a conhecerem o Senhor Jesus por meio do verdadeiro evangelho, pregando a palavra, usando da língua para conduzir muitos ao conhecimento da vida. E Tiago, ele não para por aí. Quando nós vemos o texto, que ele mostra essa situação do uso das palavras, e nós olhamos à nossa volta, redes sociais, os exemplos da história, e nós começamos a perceber que realmente a língua pode ser usada para matar e para dar vida. E no versículo 2, Tiago entende essa realidade. No início do versículo 2 ele diz, olha, todos tropeçamos, de muitas maneiras. É uma realidade. A gente vê isso no nosso dia a dia, em nós mesmos, na história. Todos somos pecadores. Todos tropeçamos, e essa é uma realidade que Tiago enxerga em si mesmo. Então ele diz, olha, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Essa é a realidade. O domínio próprio, parece que exacerbado, ele é demonstrado pelo uso das palavras. Talvez num grau maior ou menor, as pessoas tenham falta de domínio, porque usam as palavras de uma maneira equivocada. E é interessante porque ele menciona isso já anteriormente. No versículo 26 do capítulo 1, ele diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Então a caminhada que Tiago começa a fazer aqui é no sentido de mostrar a situação da língua e que ela exige que nós tenhamos responsabilidade e domínio sobre ela. É essa a caminhada que Tiago começa a fazer no texto. E quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que o Jesus falou, o nosso Senhor Jesus disse, ele já nos trouxe a ideia de como isso acontece. Em Mateus, no capítulo 12, Jesus disse que a boca revela do que o coração está cheio. Então, como nós percebemos, a língua é a priori, um meio intermediário entre uma fonte e uma atividade final. A língua, na verdade, ela só está expondo algo que já existe no coração. Então, esse fato, ele traz a ideia de que nós precisamos aprender a dominar a nossa língua. E, meus irmãos, quando nós olhamos para nossas histórias, exemplos do nosso dia a dia, quantos relacionamentos destruídos por palavras mal proferidas, quantos filhos mal criados por pais que usaram de maneira equivocada a língua, instruindo ou deixando de instruir seus filhos, quantos patrões que oprimem por meio de palavras que não edificam. A gente vê isso no dia a dia, é uma realidade. E Tiago traz isso muito claro no texto, e o restante das escrituras também nos ensinam a procurar esse controle da língua. A multidão de palavras, geralmente, ela é pecaminosa. Em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 19 e 21, a gente vê isso. Provérbios, que também é um livro de sabedoria, traz essa ideia do descontrole da língua. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de pouco valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem. Na multidão de palavras existe transgressão. No muito falar, a Bíblia está nos dizendo que existe pecado. E a ideia aqui que Tiago começa a desenvolver é justamente de trazer exemplos de como isso acontece ou como deve deixar de acontecer. Tiago quer ensinar por meio de 3 exemplos de como deve acontecer esse processo de domínio próprio da língua. O primeiro exemplo que ele usa é muito interessante. No versículo 3, ele vai usar o freio do cavalo como esse exemplo de uma língua que precisa ser dominada. Ele diz, olha, quando colocamos
freios na boca dos cavalos, podemos controlar o animal todo. Isso é muito interessante, o exemplo que Tiago usa aqui. Porque um cavalo, na verdade, ele tem um peso aí, em média de 500 quilos, mais ou menos, né? É um animal robusto, bruto, né? E quando não é domado, não tem quem segura. Então, a ideia de que a língua deve ser esse instrumento como freio na boca do cavalo, que depois de domado, o cavaleiro consegue levar o cavalo, aquele animal robusto, forte, para qualquer lado. Então, o primeiro exemplo que Tiago usa aqui é justamente nessa visão. Olha, a língua deve ser isso. Apesar do corpo também ser forte e ter muitos dons, a língua deve guiar o corpo todo. O segundo exemplo que ele usa é o dos navios. E é interessante porque os navios, eles são grandes, enormes, alguns têm pesos absurdos, né, os transatlânticos, coisa assim, e alguns têm mais de 100 metros, os petroleiros, por exemplo, e eles têm um lemezinho que é insignificante perto do tamanho do navio, né? E Tiago está usando esse exemplo aqui do leme do navio para dizer que a língua, ela também é capaz de guiar um negócio enorme, tanto para o bem como para o mal, porque, na verdade, o leme do navio, ele está a serviço do piloto do navio. O leme por si só é só um instrumento. Quem governa, na verdade, é o piloto. Então, Tiago está usando o exemplo do navio aqui para dizer, olha, a língua deve ser isso. Deve ser um instrumento que guia, mas que é comandado pelo piloto. E o terceiro exemplo, ele não é um exemplo fácil de ser abordado. Porque aqui Tiago, digamos na nossa linguagem cotidiana, ele pega pesado, né? Ele vai dizer que a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. E ele vai comparar a língua a uma chama, a uma pequena fagulha, digamos aqui como um palito de fósforo, quando é riscado e sai aquela chama. É isso que Tiago está comparando quando ele usa o terceiro exemplo. Ele está dizendo, olha, a língua é como essa chama, essa pequena chamuscadinha, mas isso é capaz de incendiar toda uma floresta. Basta esse clique da chama, da fagulha, e uma floresta inteira pode ser destruída. 1 Pedro 3,10 diz assim que quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Quer dizer, o que nós temos aqui é Tiago dizendo, olha, uma palavra sua pode destruir muitas vidas. Então não é um negócio fácil para a gente olhar e de repente dizer, não, mas então como é que eu faço esse negócio? Como é que eu aprendo a dominar minha língua? Será que Tiago vai nos deixar aqui no texto abandonados? Só vai mostrar a realidade do que é esse órgão, esse pequeno órgão, e nós vamos ficar sem saída? E ele vai mais longe ainda, no versículo 7, ele diz, olha, o homem doma toda espécie de animais. Ele complica as coisas aqui, na verdade, um pouco. Ele vai dizer, o homem doma répteis, doma golfinhos, peixes, doma lagarto, toda sorte de animais, mas a língua é um mal incontrolável, é o que ele vai dizer, e ele vai mais além. Ele vai dizer, ela é veneno mortífero, né? Ele fala que, no versículo 9, com a língua a gente bendiz a Deus e amaldiçoa os homens. Que terrível realidade, que terrível noção de quão perigosa é a língua, e essa ideia que Tiago traz, de que ela contamina a pessoa por inteiro quando é mal domada, né? Destrói uma cidade. E interessante essa noção de que a língua tem esse poder, de que as palavras têm esse poder de destruição. O salmista, no Salmo 55, diante da realidade da destruição causada pelas palavras, ele diz assim, no versículo 9 do Salmo 55, destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo brigas e violências na cidade. O salmista aqui indignado, como Tiago, observando o que a língua pode causar, um mal incontrolável, destruição de vidas da cidade, causando toda sorte de problemas. Mas quando nós seguimos no texto, e com a graça que o Senhor nos traz, nós podemos observar também que há um caminho para a solução. Há um caminho que Tiago agora vai começar a nos dar,
um vislumbre de como nós devemos realizar o processo de domínio próprio das nossas palavras. E depois de ele dar esse problema tão cru, de forma tão nua do que é a língua, ele também diz o seguinte, da mesma boca procedem bênção e maldição. E ele faz o interponto, meus irmãos, não pode ser assim. Isso não deve continuar. Nós não podemos continuar matando com as palavras, nós não podemos continuar dissipando, diluindo veneno com as palavras. Não pode ser assim. No versículo 10 ele vai dizer, da mesma boca procedem bênção e maldição, e vocês podem sim caminhar agora no sentido de poder encontrar o domínio próprio da língua. No versículo 11, ele faz uma pergunta, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Quer dizer, Tiago agora, no começo do desenvolver do domínio próprio, de ensinar como seus leitores devem fazer isso, ele diz, olha, é impossível de uma mesma fonte sair água salgada e água doce, ou água amarga e água boa. É impossível. E assim como é impossível isso também, a realidade da língua não deve ser essa. A mesma língua não deve proferir essas palavras de bênção e de maldição. Então existe essa contradição observada nas palavras que a gente profere, bênção e maldição, mas isso não se observa na natureza. Você não vê uma fonte de água boa proferir água ruim. Ou ela é boa ou é ruim, ponto final. Então, na verdade, não é isso o caminho que Tiago está dizendo. O que Tiago está ensinando aqui, o que a palavra de Deus quer nos ensinar, é que o problema, na verdade, está na nossa fonte. É no nosso coração, o piloto da língua. A fonte, o nosso interior, aquilo que flui de dentro da nossa alma, da nossa mente, é isso que Tiago está querendo dizer. Olha, de dentro de vocês que está desorganizado, é da onde sai o veneno dito pela língua. Aliás, o Senhor Jesus reforça muito essa ideia. No capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus nos diz que uma árvore boa produz bons frutos. E é interessante porque está óbvio que o problema é a fonte, é o coração. A língua somente vai revelar uma fonte suja ou boa, uma água boa ou uma água ruim. Então, o grande detalhe, o grande ensino de Tiago aqui no versículo 12, ele vai continuar indagando isso, ele vai dizer, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma oliveira produzir figos? Assim como isso é impossível, assim como uma árvore boa não produz frutas ruins, e uma árvore ruim, ou um coração ruim, não produz palavras boas, assim vocês devem se autoavaliar. É na fonte do nosso coração que nós devemos procurar saber onde está o problema. E quando a gente faz uma avaliação do nosso coração, quando a gente olha para dentro da gente, a gente começa a encontrar coisas que na verdade provém de fora. A fonte, na verdade, ela é também alimentada. O nosso coração é algo que é alimentado. Aquilo que a gente tem dentro, a maioria veio de fora. Pouco é da genética ou de coisa assim. A constituição da nossa psique, do nosso coração, da alma, geralmente ela é alimentada. E a grande questão, o que sai da nossa fonte? O que eu tenho produzido com a minha fonte, com as minhas palavras? Por que isso tem acontecido? E o que eu tenho colocado dentro do meu coração que tem sujado a minha fonte? A gente observa muito isso nas redes sociais também, mas a própria televisão, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente consome, o que temos de fato colocado para dentro? É essa reflexão que Tiago nos leva a fazer. O que a gente tem colocado na nossa fonte que tem sujado a água? Porque não pode a mesma língua produzir bênção e maldição. Na verdade, se ela faz as duas coisas, ela está suja. É claro que assim como no versículo 2, Tiago reconheceu que até ele, junto com os outros, são pecadores, o mesmo reconhecimento nós devemos fazer, porque a palavra está dizendo isso. Mas o interessante
é que o caminho para isso, o caminho que a Escritura nos dá, que o restante do ensino bíblico nos ensina, é justamente do caminho de alimentar a fonte com aquilo que é bom. Às vezes a gente deixa de ter um momento devocional produtivo com Deus, de colocar os textos da palavra de Deus para dentro do nosso coração, de repente para assistir, olhar, ouvir coisas que na verdade estão sujando a nossa fonte. Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, um texto clássico de Paulo, ensinando os filipenses a fazer exatamente isso, a colocarem aquilo que é bom, puro, agradável dentro do coração. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Outro texto de Paulo aos Efésios que vai nos ajudar a entender esse trabalho com a nossa própria fonte, que é o caminho que Tiago nos deu para dominar a nossa língua, no capítulo 4 de Efésios, versículo 29, Paulo também dá essa ideia. Preste atenção. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então o ensino da palavra de Deus, o que Deus quer nos ensinar por meio de sua palavra é, olha, a sua língua, as suas palavras, elas têm vida, têm poder de dar vida e têm poder de dar morte. O título da nossa mensagem é justamente isso. Aliás, o contexto de Tiago é justamente isso: sabedoria. Sabedoria em usar as palavras. De repente, o exercício, uma aplicação que a gente deva fazer, que eu deva fazer, é no sentido de começar a pensar antes de dizer. Às vezes as palavras começam a rolar de uma forma interpelada e descontrolada, machucando, levando morte. De repente o que eu tenho que fazer é, peraí, nós vamos fechar um pouquinho essa fonte, limpar a água e agora sim deixar fluir uma água boa, que edifique a vida do meu irmão, que leve o meu irmão a caminhos de vida, de edificação. É essa a ideia que Tiago traz aqui. Ele não escondeu no texto de hoje, que a gente leu, ele não escondeu a realidade da língua. Um veneno mortífero, capaz de incendiar toda uma cidade, uma floresta. Ela é guiada por um por um piloto onde guia todo o corpo apenas com as palavras. Ele não escondeu nada disso. E ele também não escondeu que o problema era a fonte. Então, quando a gente começa a entender a ideia de que flui do nosso coração coisas boas e coisas ruins, e que a gente tem que olhar para dentro e começar a perceber aquilo que deve ser refreado e aquilo que deve ser deixado fluir, é muito legal, é muito interessante. Esse é o caminho, a gente olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente começa a perceber também que o nosso coração tem muitas coisas que só o Senhor Jesus pode fazer. Só Ele, muita coisa, só Ele pode regenerar, transformar, limpar, dar nova cor, dar nova vida. E interessante porque muitas vezes o que a gente deve fazer, que a Bíblia diz que a gente deve fazer, é ter a mente de Cristo, é colocar para dentro as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. E um texto que me chamou a atenção enquanto eu preparava essa mensagem, foi um texto que o Senhor Jesus está com seus discípulos, Ele envia 2 deles a uma cidade próxima, e quando eles retornam indignados. E eles dizem para o Senhor Jesus assim: Senhor, ninguém aceitou a tua mensagem nesse lugar. A gente falou, usamos a língua de uma maneira adequada, parafraseando o texto agora. Aí nós falamos e ninguém quis nos ouvir. Fomos enxotados de lá. Permita que a gente ore e venha fogo do céu agora e destrua essa cidade com fogo. E Jesus diz assim: olha, vocês não sabem de que espécie de espíritos são vocês, pois o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar os homens. Então essa é a mente do nosso Senhor Jesus, a de salvar, a de levar o homem ao conhecimento da verdade, a proferir palavras que realmente transformem a sua vida. Que seja esse o nosso compromisso, que seja esse o nosso pensar, o nosso agir, como teve o Senhor Jesus. Palavras que, em vez de destruir, trouxeram vida
já por mais de 2000 anos e por quantos anos ainda Ele decidir que isso aconteça. Amém? Eu gostaria de orar, finalizando a mensagem, depois a irmã Marta vai ter ainda o pós-lúdio e ela sim vai estar dando encerramento ao culto. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por esse magnífico ensinamento sobre ter sabedoria no uso das palavras. Pai, como nós somos falhos, nos perdoa as palavras mal proferidas, perdoa quando magoamos outros, magoamos esposa, filhos, toda sorte de pecado que cometemos com a língua. E nos ensina a ter o Teu modo de pensar, nos ensina a ter uma fonte que fluam palavras que transformem, que edificam, e quando isso não acontecer, nos dá o domínio próprio, Pai, a ter poder de refrear a nossa língua. É o que nós te pedimos, abençoa o Teu povo e nos dá a capacidade de edificarmos uns aos outros por meio do uso da língua. Em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor nos alcançou e é essa graça que nos possibilita a viver na dependência do Senhor, para então falar, para proferir palavras que possam edificar. E uma das palavras que o Senhor ama que nós façamos é falar do seu amor às pessoas que ainda não o conhecem. Eu convido você a ficar em pé, você na sua casa também, a ficar em pé e a cantarmos essa última música. Enquanto o Senhor não vir